Olá, pessoal. Tudo bem? Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário vocês estão assistindo a nossa aula de geografia, mas sejam muito bem-vindos a mais uma aula da gente. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai começar a falar a respeito do desenvolvimento do pensamento geográfico. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre orientação e localização também, tá bom? Pessoal, aproveita, dá logo um like aí na aula, já comenta como foi a aula também, lembra de comentar como foi a aula, tá bom? Eu preciso do feedback de vocês, eu preciso saber de vocês como é que estão as nossas aulas, combinados? Pessoal, hoje a gente vai começar falando um tema legal, hoje a gente vai começar a falar a respeito das teorias do desenvolvimento do pensamento geográfico. Deixa eu trazer vocês aqui para o meu tablet. Seguinte, galera, na aula passada eu disse para vocês que o objeto de estudo da geografia era o que a gente chama de espaço geográfico. Rodrigo, o que é espaço geográfico? O espaço geográfico é toda aquela porção do espaço onde ocorrem as interações entre o homem e o meio natural. Nada mais é do que aquela porção do espaço onde o homem já interviu, onde o homem já modificou, tá bom? É onde o homem realiza os seus afazeres cotidianos, é onde o homem realiza as suas tarefas, é aquela porção do espaço em que o homem já ocasionou uma modificação. Galera, o que acontece? Durante muito tempo, a geografia discutiu por qual motivo alguns espaços são mais desenvolvidos do que outros. Alguns espaços geográficos apresentam algumas características de desenvolvimento e outros não. Por exemplo, eu não sei se vocês já pensaram, deixa eu aumentar o meu tamanho aqui na tela. Isso, agora ficou melhor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem algumas cidades que são mais desenvolvidas do que outras. Existem algumas cidades que são maiores do que outras cidades. E, cara, Rodrigo, por qual motivo é que algumas cidades são ricas, por qual motivo outras cidades são pobres? Por que tem algumas cidades desenvolvidas e outras cidades que não são tão desenvolvidas, por exemplo? Por que eu tenho países ricos? Por que eu tenho países pobres? Por que eu tenho países emergentes? É exatamente isso que a geografia tentou responder durante muito tempo. E aí surgiram algumas teorias para tentar demonstrar esse desenvolvimento desigual entre esses países, entre esses espaços. A gente chama de teorias de desenvolvimento do pensamento geográfico. 3 foram as principais. Na verdade, tem 2 que sempre caem em provas, e aí tem uma terceira que eu vou falar com vocês por desencargo de consciência, tá bom? A primeira teoria é chamada de determinismo geográfico, ou teoria determinista. Pessoal, essa teoria, a teoria do determinismo geográfico, ela foi criada por um cara chamado Friedrich Hatzel. O Hatzel, ele era da escola alemã. Eu não sei se a buzina está atrapalhando vocês aqui, mas tem um monte de carro buzinando aqui embaixo, mas tem problema não. Vai lá, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Friedrich Hatzel, ele era um alemão. E aí o Friedrich Hatzel, ele percebeu o seguinte, presta atenção, olha para cá. Eu vou tentar desenhar com vocês e aí eu queria que vocês me acompanhassem. Pessoal, o Hatzel percebeu que o nosso planeta, presta atenção, ele é dividido no que a gente chama de zonas climáticas. Tem 3 zonas climáticas ao redor do nosso planeta. Rodrigo, como assim? Ó, existe essa divisão aqui. Ó. Aqui em cima, eu tenho a zona polar. Aqui embaixo eu também tenho a zona polar. São as regiões mais frias do planeta, os polos. O Polo Norte e o Polo Sul é muito frio mesmo nessa região. Aqui embaixo, eu tenho a zona temperada. Pessoal, aqui na zona temperada, eu tenho as 4 estações do ano bem definidas, beleza? Aqui na zona temperada, eu tenho uma temperatura amena. E aqui no centro, ó, cortando o nosso planeta aqui em 2 hemisférios, passa a linha do Equador, que a gente vai falar lá nas nossas próximas aulas. Ó, eu estou pontilhando aqui a linha do Equador, tá vendo? E aí, entre os 2 trópicos, eu tenho, galera, o que a gente chama de zona tropical. Então, isso aqui é a zona tropical. Beleza? O que foi que o Hatzel fez? O Hatzel disse assim, velho, presta atenção, ó. Tá vendo essas zonas climáticas? Elas explicam o desenvolvimento humano. Alguns fatores, em especial o clima, eles determinam, daí vem o nome da teoria, a teoria determinista, o desenvolvimento ou não da humanidade.
eles determinam o desenvolvimento ou não de um país. De acordo com Frederick Hatzel, pessoal, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de um determinado país, de uma determinada cidade, de um determinado estado, estaria condicionado às condições naturais do ambiente em que as pessoas vivessem. Por exemplo, as pessoas que viviam em um ambiente mais propício ao desenvolvimento, com condições naturais mais propícias ao desenvolvimento, elas iriam se desenvolver, aquele país ia se desenvolver. Enquanto isso, as pessoas que viviam em países com condições negativas ao desenvolvimento seriam pobres o resto da vida. Olha que massa! De acordo com Frederick Hatzel, alguns ambientes seriam mais propícios ao desenvolvimento humano, enquanto que outros ambientes seriam menos propícios. Por conta disso, aqueles países estariam fadados a não progredirem. Galera, Hatzel dizia o seguinte, e assim, de forma bem clara, quem nascesse em determinado lugar ia ser rico, quem nascesse em outro lugar ia ser pobre. E aí sabe o que Hatzel dizia? Hatzel dizia o seguinte, ó, o principal fator condicionante do desenvolvimento humano é o clima. Existem alguns locais ao redor do planeta que tem um clima favorável ao desenvolvimento humano. Então é o seguinte, velho, tu nasceu naquele lugar que tem um clima favorável ao desenvolvimento humano, tu vai se desenvolver, vai ser rico. Agora é o seguinte, se tu nasceu em um lugar que não é favorável ao progresso social, se tu nasceu em um lugar que não é favorável ao desenvolvimento humano, cara, tu já é determinado à pobreza. Daí vem o nome da teoria determinista. De acordo com Hatzel, a gente já nascia predeterminado, cara, a depender de onde a gente nascia, de que espaço geográfico a gente nascia. Pois, segundo Hatzel, eu repito, alguns espaços geográficos eram propícios ao desenvolvimento. Por quê? Porque o clima ajudava. Enquanto isso, outros espaços geográficos eram propícios ao não desenvolvimento. Por quê? Porque o clima atrapalhava. E aí, sabe o que é que o Hatzel dizia? Olha para cá, ó. O Hatzel dizia o seguinte, ó. Não mora ninguém na zona tropical. Beleza. Hatzel dizia assim, ó. Não tem ninguém na zona tropical. Desculpa, na zona polar. Como não tem ninguém na zona polar, tranquilo. Quem mora aqui na zona temperada, ó, tá vendo? Quem mora aqui na zona temperada? Rodrigo, quem é que está na zona temperada? Estados Unidos, Europa, galera, a Oceania, parte da Ásia. De acordo com Hatzel, quem mora aí na zona temperada era propício ao desenvolvimento, porque a zona temperada tinha um clima ameno, um clima propício ao progresso social. Então, de acordo com Hatzel, quem nascia nessa região temperada, as cidades que estavam na região temperada, os países que estavam na região temperada, iriam se desenvolver, iriam ficar ricos. Enquanto isso, de acordo com Hatzel, aquelas pessoas que moravam, preste atenção, aqui ó, na zona tropical, cara, é muito calor. Hatzel dizia o seguinte, eu não sei como é que vocês aguentam o calor aí da zona tropical. Então, quem nasce na zona tropical vai ser pobre. Hatzel, para quando? Para sempre. Não adianta trabalhar, não adianta estudar. Tu vai ser sempre pobre porque tu nasceu na zona tropical. Então, de acordo com Hatzel, preste atenção. Quem nascia aqui, ó, opa, deixa eu só organizar isso. Desculpa. De acordo com Hatzel, quem nascia, galera, Opa. Não consegui apagar, não. Cara, eu não estou conseguindo apagar, não sei porquê. Mas vem cá, de acordo com Hatzel, quem nascia aqui, ó, na zona temperada, estaria propício ao desenvolvimento. Estaria propício, pessoal, à riqueza. Os países ricos estariam aqui, ó, na zona temperada. Enquanto isso, todo mundo que nascia aqui, ó, na zona tropical, seriam subdesenvolvidos. Nunca iam ficar ricos. Seriam pobres para sempre. Galera, vem cá. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Deixa eu contar um segredo para vocês. Ó, o Brasil, 93% do território brasileiro está na zona tropical. De acordo com Hatzel, o Brasil é um país em que, por estar localizado na zona tropical, é um país que não tem condição de desenvolvimento, vai ser pobre para sempre. E aí não adianta o que a gente faça. Trabalha, estuda, vai ser pobre para sempre. Por quê? Porque o clima da zona tropical
é muito quente, esse clima deixa a gente, preste atenção, indolente, preguiçoso, burro. E por conta disso, as pessoas que nascem nessa região de clima tropical vão ser pobres para sempre. Pessoal, é isso que diz a teoria determinista. Volta aqui, ó. Hatzel afirmava que todos os povos que estavam estabelecidos em região de clima temperado eram propícios a evoluir, a ficarem ricos. Enquanto isso, aqueles povos que estavam em clima tropical eram propícios a regredir, a ficarem cada dia mais pobres. Rodrigo, por quê? Porque, de acordo com Hatzel, presta atenção, as condições naturais, em especial o clima, determinava o desenvolvimento humano. Se você nascesse em uma região de clima temperado, opa, vai ter um desenvolvimento, vai ter um progresso. Se tu nascer em uma região de clima tropical, como é a maior parte do Brasil, opa, não vai ter desenvolvimento, vai ter um regresso. Tranquilo? Beleza. Pessoal, lembra que Hatzel era lá da Alemanha, vocês lembram disso? O Hatzel ele foi muito criticado porque essa teoria dele, ela serviu de base também para fundamentar o nazismo de Hitler. O Hitler dizia que o povo alemão, o povo ariano, era determinado ao desenvolvimento, por isso precisava de um espaço maior que eles chamavam de espaço vital. Tranquilo? Beleza. Olha aqui. Volta aqui. Hatzel tá certo? Hatzel tá certo? Hatzel diz o seguinte, ó, quanto mais quente for um local, esse local não vai se desenvolver. A temperatura é muito alta, o clima é ruim, esse local vai ser pobre. Quanto melhor a temperatura, por exemplo, região de clima temperado, aquele local vai ser desenvolvido. Pessoal, eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu lembro que quando eu estava lá no ensino médio, estudando isso, eu lendo isso, cara, o Hatzel, eu olhava para o Hatzel, velho, o Hatzel tá certo. O Hatzel tá certo. Porque vocês já pensaram que todo mundo que é desenvolvido está na zona temperada? Estados Unidos, a Europa todinha está lá, a parte da Ásia que é desenvolvida. E os pobres estão na zona tropical. Brasil, África, América do Sul, a parte da Ásia pobre. Cara, eu olhava para isso e dizia, velho, o Hatzel não está errado. Só que vem cá, o Hatzel está certo? Pensa aí comigo, responde aí para mim, o Hatzel está certo? O que vocês estão fazendo aqui, então, assistindo uma aula minha, se o Hatzel estiver certo? Vocês estudam para quê? Pô, Rodrigo, eu estudo para ser um bom profissional, para ganhar muito dinheiro, para ficar rico, para me desenvolver. Sabe o que o Hatzel diz de ti? Não precisa, tu vai ser pobre o resto da vida, tu está determinado à pobreza. Pessoal, se a gente entender que o Hatzel está certo, o que a gente faz estudando? Entende? Porque a gente vai ser pobre o resto da vida, tem que se convencer com isso. Galera, essa teoria do Hatzel ela foi muito criticada. E o principal crítico dela foi um francês chamado Vidal de Lablache. Vidal de Lablache nasceu na França, era geógrafo, e aí o Vidal de Lablache, ele contrapôs a teoria de Hatzel, a teoria determinista. Hatzel dizia que as pessoas eram determinadas à riqueza ou à pobreza a partir do clima do local onde elas nasciam, das condições naturais. As condições naturais interferiam de forma positiva ou negativa no desenvolvimento do espaço geográfico. Vidal de Lablache vem e diz assim, opa, não é assim não, Hatzel está errado. Hatzel está errado, sabe por quê? Porque o desenvolvimento humano, o progresso humano, não depende de condição natural nenhuma. O ser humano é inteligente, o ser humano é racional. Se o ser humano é racional, preste atenção, é possível que ele altere as condições naturais do espaço em que ele mora em favor do seu progresso. Daí vem o nome teoria possibilista. Hatzel dizia que o homem estava determinado ao desenvolvimento, ao subdesenvolvimento em virtude das condições naturais do meio em que ele vivia, e aí Lablache vem dizer assim, opa, não é assim não. O homem, ele pode mudar as condições naturais do meio ambiente que ele vive, do ambiente em que ele vive, em favor do seu progresso. Beleza? Pessoal, Lablache diz assim, ó, cara, o clima é ruim, velho, melhora as condições naturais aí da tua região. Rodrigo, como? Deixa eu te dar um exemplo. Lembra do Hatzel? O Hatzel, ele usava um exemplo. Ele dizia assim, ó, o Nordeste brasileiro, aqui a nossa região, é pobre e sempre vai ser pobre. O Nordeste é pobre e sempre vai ser pobre porque é uma região de clima tropical semiárido, é muito quente. Lá no Nordeste, nem que o cara queira, ele não vai se desenvolver. É um espaço péssimo para o desenvolvimento humano. O Hatzel dava esse exemplo.
Sabe o que o Lablache disse? O Lablache disse assim, ó. Quer dizer que o Nordeste brasileiro é quente? As condições naturais são ruins? São, por quê? Falta o quê? Água. Mas assim, ó, vocês já pensaram em colocar uma cisterna? Fazer uma transposição de um rio? Porque o homem pode mudar as condições naturais. Se transpor o rio, muda. Se fizer uma cisterna, muda as condições naturais. Galera, tem um exemplo do Hatzel que eu sempre uso. Olha para isso aqui, olha para esse desenho. Eu não sei se vocês conseguem entender esse desenho. Isso é um estádio de futebol. Isso é um estádio de futebol. E aí vocês estão vendo que tem uma coisa aqui flutuando, ó, em cima do estádio de futebol? Eu vou te explicar o que é isso. Presta atenção. Copa do Mundo de 2022, olha para a cara do Hatzeway. Desculpa, do Lablache. Copa do Mundo 2022 vai ser lá no Catar. Lá no Catar, vocês sabem disso, né? Cara, o Catar é um país muito, muito, muito quente. O Catar é no meio do deserto. No meio do deserto. E a Copa do Mundo, ela foi levada para o Catar, não é porque o Catar tem tradição futebolística, é porque o Catar tem muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro do petróleo. O Catar tem sheiks do petróleo, né? Um pessoal que ganha muito dinheiro do petróleo. Famílias, né, que são muito ricas. Lá no Catar, o pessoal banha os carros a ouro. Vocês já viram isso? O pessoal esbanja dinheiro lá no Catar, né? E aí a galera levou a Copa do Mundo para lá. A FIFA tá atrás de lucro, né? Só tem um problema. Desde 2002, a FIFA tomou prejuízo na Copa do Mundo 2002 por conta do horário dos jogos. Por quê? Pelo sistema de fusos horários, que a gente vai estudar em aulas futuras, aqueles locais que têm mais amantes de futebol, pessoas assistindo os jogos de futebol, esses locais, Brasil, Europa, Estados Unidos, África, como o Japão, a Copa do Mundo 2002 foi na Coreia e no Japão, os jogos lá aconteciam por volta de meio-dia, 2, 3, 4 da tarde. Sabe que horas os jogos foram transmitidos aqui no Brasil? Pessoal, eu não sei se vocês lembram, se tem alguém que lembra. Eu me sinto velho, porque em 2002 eu já tinha 12 anos de idade. E aí eu assisti a Copa do Mundo, foi a última que a gente ganhou, né? E aí a Copa de 2002, os jogos eram 4 da manhã, 3 da manhã. Cara, o cara acordava de madrugada para assistir jogo. E aí, assim, pessoal, diminuiu a audiência. Não era todo mundo que acordava de madrugada para assistir jogo. Entendeu? O que foi que a FIFA fez? A partir de então, a FIFA começou a utilizar um critério de definição de horas, buscando o melhor horário para que, pelo menos aqueles países que tivessem uma melhor audiência, assistissem os jogos durante o dia, para não ter prejuízo. O pessoal fez o cálculo lá no Catar. Sabe qual é o melhor horário para o Catar? Meio-dia. Vocês lembram que eu disse que o Catar é um deserto, não foi? Imagina a temperatura do Catar meio-dia, lá no deserto. Cara, 50 graus. 50 graus a sensação térmica. Quando a galera da FIFA foi lá, o pessoal da FIFA disse, não pode. Não dá pra gente fazer jogo aqui. Os jogadores vão morrer, velho. Imagina um sueco jogando meio-dia a 50 graus Celsius. Né? Assim, eu costumo brincar que pro Brasil é fácil, era só levar só os nordestinos, né? Leva só os nordestinos para jogar. Só jogador nordestino. A galera já tá acostumada, né? Tem nadinha. Mas vocês imaginem um finlandês jogando meio-dia no Catar, um polonês jogando meio-dia no Catar, uma temperatura de 47 graus Celsius. 45 graus Celsius. Os caras iam morrer, velho. Iam morrer, o atleta. Aí a FIFA disse assim, opa, não vai ter jogo no Catar, vamos mudar a Copa do Mundo. Só que vocês lembram que eu disse que o pessoal do Catar tem muito dinheiro? Eles já construíram todos os estádios. Todos os estádios já estão construídos. O pessoal do Catar disse, e a gente vai ficar no prejuízo? A FIFA disse, fazer o quê, né? O pessoal do Catar disse, não. Me dê 30 dias para a gente resolver isso. A galera da FIFA se assustou, disse, como é que vocês vão resolver isso? É clima, não tem como mudar o clima em 30 dias. Vocês estão loucos? O pessoal do Catar disse, 30 dias só. A galera da FIFA disse, tá bom, mas aí a gente já vai pensar em outro país para fazer a Copa de 2022, porque não vai dar para fazer em vocês. 30 dias depois, o pessoal da FIFA chega no Catar. O pessoal da FIFA chega no Catar,
para avaliar os estados, a condição térmica. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles cobriram todos os estados, fecharam todos os estádios. Todos os estados que vão ter jogos da Copa 2022 serão fechados. E colocaram ar-condicionado no estádio inteiro. A temperatura já despencou de 45 para 37, 35. Mas está muito alto ainda, pessoal. 37, 35 é a temperatura daqui, de Picos, 3 da tarde. É muito alto ainda. Agora, o horário que eu estou gravando a aula, velho, deve estar 34, 35 graus. Galera, só que é o seguinte. Sabe por que eles fizeram mais? Tá vendo isso aí? Deixa só eu colocar meu tablet de novo aqui para vocês verem o espelhamento. Tá vendo isso aí? Pessoal, isso aqui é um drone. Só que não é um drone comum. Vocês estão vendo o tamanho? É uma nuvem voadora. E aí essa nuvem, ela vai ficar sobrevoando o estádio. O estádio é fechado lá no Catar, esse aí é aberto. Esse exemplo aí. Mas lá no Catar vai estar tudo fechado. Essa nuvem voadora, ela vai estar sobrevoando esse drone, o estádio, pessoal, e fazendo chuva artificial. O cara entrou lá e disse assim, ó, tá calor aqui, né, por causa da FIFA, seria bom uma chuva, né, o cara da FIFA disse, realmente seria bom uma chuva, mas no meio do deserto chover é difícil, ó. O cara pegou o celular dele aqui, apertou um botão e começou a chover. Vocês imaginam isso? Olha que massa isso. Os caras mudaram as condições naturais do espaço em que eles vivem a favor do progresso humano. Eu tô juntando dinheiro, vocês não se assustem. Eu vou comprar uma bicha dessa para mim andar aqui em Picos. Quando vocês virem aí um negócio aí sobrevoando em cima de mim, chovendo o dia todo em cima de mim, eu não aguento mais o calor de Picos. Tá bom? Não aguento mais o calor de Picos. Mas assim, pessoal, lá no Catar, os caras mudaram o ambiente, as condições naturais em favor do seu progresso. Isso é possibilismo. Isso é Vidal de Lablache. Beleza? Então, Hatzel dizia que eu estaria determinado às condições naturais do ambiente que eu vivi, em especial o clima. Lablache dizia o seguinte, não. O homem, ele é racional, ele é inteligente, basta que ele mude as condições naturais em favor do seu progresso. E aí, assim, ó, é uma briga que dura séculos. Existem defensores de Hatzel, existem defensores de Lablache. O que a prova quer de vocês? Quando eu fiz vestibular, caiu uma questão aqui na prova da UESP, que era bem simples, trazia um texto parecido com esse aqui, aí perguntava quem era o autor da teoria e qual o país dele. Aí eu disse, Frederic Hatzel, Alemanha, teoria determinista. E já o Lablache, teoria possibilista, lá na França, foi onde essa teoria foi criada, tá bom? Galera, só que recentemente, um brasileiro começou a ser discutido ao redor do mundo também, porque ele também criou uma teoria chamada de geografia crítica. Galera, eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês estavam lá no ensino médio, todo livro de geografia tinha esse nome aqui, ó, geografia crítica, em homenagem a esse rapaz aqui, esse senhor aqui. O nome dele, Rodrigo, Milton Santos. O Milton Santos era daqui da Bahia. E aí o Milton Santos é um dos maiores nomes da geografia do mundo. Olha que massa. E o Brasil não conhece isso. O brasileiro não conhece isso. Mas o Milton Santos é um dos maiores nomes da geografia ao redor do mundo. Sabe o que o Milton Santos disse? Agora, recentemente, na década de 90. Já morreu ele. Mas de morrer, sabe o que o Milton Santos disse? Cara, pra que me preocupar? Por que país A ou país B é mais desenvolvido do que o outro? A geografia não tem que se preocupar com isso. A geografia não tem que buscar entender por que um país se desenvolveu mais do que outro. Sabe o que a geografia tem que fazer? De acordo com Milton Santos, pessoal, a geografia ela tem que ser pensada de forma crítica, de modo a romper a sua neutralidade como ciência. A geografia não tem que ser neutra. A geografia não tem que olhar para um país A e dizer aquele país é mais rico do que o país B. Sabe o que a geografia tem que fazer? Tem que buscar soluções socioeconômicas para diminuir as diferenças ao redor do mundo. Então, não importa entender que os Estados Unidos são mais ricos que o Brasil. Sabe o que importa, na verdade? É tentar igualar esses dois países, tentar fazer com que esses dois países não sejam desiguais. Olha que massa. Galera, essas são as 3 principais teorias do
teorias do desenvolvimento do pensamento geográfico. Existem outras menos importantes. Na prova de vocês, se vier uma das 3, em especial as 2 últimas. Meninos, mais uma vez foi um prazer enorme. Infelizmente, o nosso tempo é pouquinho. Eu queria que vocês dessem uma pausa aí na aula. Faz isso. Vai lá e curte, vai lá e comenta, me diz se entendeu a aula, me diz como foi a aula, se foi legal, me diz o que a gente pode melhorar a aula, tá bom? E aí qualquer coisa, velho, me chama lá nas redes sociais, é um prazer sempre ajudar vocês, tá bom? Fica um forte abraço para cada um de vocês, e aí daqui a pouco a gente se encontra de novo em mais uma aula, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus.